verso 1 em diante. Eu ganhei uma Bíblia nova, que aqui eu usava, meu pai do céu, já estava desmontando tudo. Hebreus 11, de 1 a 3. Um versículo muito conhecido, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho, e pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pai, fala conosco nessa noite. Edifica-nos, Senhor, com a Tua palavra. Consolida a nossa fé. Alimenta o Teu povo. Nós precisamos, ó Deus, de uma fé robusta, forte, que seja capaz de ser usada por nós no dia a dia, para que possamos alcançar vitórias. É assim que o Teu reino funciona, mas nos ensina sobre esse tema. Não deixa, Senhor, que ninguém aqui deixe os seus pensamentos vaguearem, oscilarem, em função de tantas demandas que a vida lhe tem apresentado. Aquieta o coração do Teu filho, da Tua filha, e que tenhamos total reverência e atenção, para que possamos ser edificados pela Tua palavra. Fala conosco, poderosamente, em nome de Jesus. Digo amém e aplaudo o Senhor bem forte. Antes de eu começar a pregar, eu me lembrei, eu gravei um vídeo a pedido do Conselho Global, a nossa igreja internacional, e eu pedi para eles que eu só gravaria esse vídeo se eles enviassem para mim uma carta solicitando que eu gravasse. Porque depois que aconteceram os episódios da nossa igreja no Brasil, e vocês são cientes, e que nós saímos, estamos ligados à igreja internacional, a quantidade de igrejas que saíram também foram uma quantidade muito grande. Esses pastores estavam sem direção, sem comando, sem luz, estavam alguns tristes, outros depressivos, com tudo que está acontecendo. Aí eu pedi para o Conselho Global me autorizar e me convidasse a ajudar esses pastores. E assim a carta chegou, e só após isso eu gravei o vídeo, e impressionante a repercussão. Hoje eu acordei 6 da manhã e só fui me aquietar agora quando eu cheguei aqui, de tantos pastores e igrejas que já não aguento mais o ambiente que se instalou na nossa igreja quadrangular tão querida no Brasil. Então vai surgir no Brasil a quadrangular Foursquare, e a gente vai inicialmente conduzir esse processo de transição e abraçar esses pastores que estão sem direção e sem rumo ministerial. Então orem por mim. Eu vou daqui a 2 semanas lá na convenção em Denver, nos Estados Unidos, falar com o presidente internacional e com o Conselho Global, gravar os vídeos lá mais claros dele, me validando para essa missão. E eu não queria, a gente chega numa certa idade, fica fugindo de compromisso, mas a nossa vida pertence ao Senhor. E se Ele nos conduzir nessa direção, a gente vai obedecê-lo. Então, orem por mim, porque é um desafio grande. A gente vai começar a cuidar de pastores, porque eles estão precisando mesmo. E a única intenção é essa, de servir a eles e treiná-los, discipulá-los, ajudá-los a crer que aquilo que aconteceu aqui no bairro tão simples pode acontecer em qualquer lugar, quando um pastor e uma igreja se tornam apaixonados pelo reino de Deus. Então, ore para que dê tudo certo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é a chave para os tesouros do reino.
Olha aqui para mim. A vida cristã é um constante chamado, já perceberam isso? É um constante chamado para o invisível. Nós vivemos em um mundo dominado pelo que se vê, naturalmente, pelo lógico, pelo comprovado. Mas o reino de Deus é diferente. Ele é movido por outra lógica, a lógica da fé. Porque a fé é o acesso ao invisível, é a chave que destranca o impossível. A fé ativa as promessas divinas, a fé constrói futuros, a fé move a mão de Deus. Diga amém, irmãos. E o texto que lemos diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. E a palavra certeza no grego fala de uma base sólida, fala de firmeza. Eu creio e acabou. As circunstâncias podem oscilar, mas não me interessa, eu creio que a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que eu espero do meu Deus é isso e vai acontecer, mesmo que as circunstâncias estão te dizendo que Ele te deixou, que Ele te abandonou. E o texto também diz que a fé é a convicção de fatos que você não vê. A palavra convicção no grego significa uma evidência aqui dentro, interior. É uma certeza íntima que depende dos sentidos ou provas externas. Grave isso. É uma certeza íntima que não depende dos sentidos ou provas externas. É fé. É algo sólido. É uma confiança íntima. O pau está quebrando na minha cabeça, mas eu sei que o meu Redentor vive e vai se levantar na minha vida, e eu vou vencer em nome de Jesus. E fatos que você não vê, são realidades, eu volto a falar, realidades, coisas reais, mas que são invisíveis, como a existência de Deus. A gente não vê o Senhor, mas Ele está bem mais vivo do que a gente imagina. Digam glória a Deus. A gente não vê anjos, mas os anjos estão entre nós. Digam amém. Nós não vemos a eternidade, mas quando fecharmos nossos olhos para essa vida, daremos de cara com a eternidade com Jesus Cristo. A fé não é cegueira. Diga, a fé não é cegueira. É enxergar com os olhos do Espírito aquilo que os olhos naturais não enxergam. Por exemplo, a nossa igreja vai ser de esquina. Naturalmente a gente não vê isso. Naturalmente existem dificuldades, barreiras, oposições. Mas Deus já me disse, ela vai ser de esquina. Está aqui dentro, é uma certeza íntima que ultrapassa qualquer notícia, qualquer informação. Então entenda isso. Se você quer usar a chave que abre os tesouros do reino de Deus, saiba que a fé é essa certeza íntima nele. Eu quero hoje, além dessa introdução explicativa, trazer alguns exemplos bíblicos que mostram que a chave que abre os tesouros do reino de Deus está aí espalhada nas Escrituras do Velho ao Novo Testamento. Número 1, diga comigo: use a chave da fé para obedecer quando não faz sentido. Em Hebreus 11:7 diz que pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, preparou uma arca para a salvação da sua casa, da sua família. A fé tem essa capacidade de obedecer quando não faz sentido. Nunca tinha acontecido dilúvio. Noé nunca tinha construído um navio, um barco. Mas ele se coloca à disposição de Deus para crer
e se lança num projeto da construção da arca, porque Deus disse: olha, você constrói porque vai chegar a água, virar o dilúvio. Imagina Noé pregando, anunciando: olha, se arrependam, que virá o dilúvio, ele construindo a arca. Isso é fé, que não tinha sentido nenhum. É a mesma coisa que dizer para o nordestino que vai chover todo dia. Então fé é isso. Me fez lembrar uma história que eu ouvi no Nordeste, que um pastor ousado e de fé disse: olha, vamos fazer uma campanha de oração para cair chuva. Aí ele começou a fazer a campanha de oração, e no final da campanha, no último dia, a chuva caiu, e todo mundo voltou para casa molhado, exceto uma garota, que tinha levado sombrinha. Fé é isso. Se eu estou pedindo chuva, eu vou me preparar com a sombrinha. Se você está pedindo vitória, se prepare com a sombrinha para receber essa vitória. Se você crê nisso, diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Noé obedeceu mesmo sem entender. Essa é a chave. Obedece aquilo que não faz sentido. Tem pessoas aqui que Deus tem falado ao seu coração coisas que não tem sentido nenhum. Você não vê lógica, você não percebe coerência naquilo que Deus tem falado ao seu coração. Então use a fé, porque a fé é uma chave que abre os tesouros do reino de Deus quando as coisas não fazem sentido. Isso aconteceu aqui várias vezes nessa igreja. Teria sentido fazer uma catedral dessa num bairro da periferia de Belém? Hoje não, o Guamá hoje está top, mas naquela época parece Gênesis, sem forma e vazia. Não havia sentido projetar algo para esse lugar, mas Deus falou no meu coração, e eu criei, a igreja creu, e nós nos lançamos a esse projeto, e Deus nos deu vitória em nome de Jesus. Diga o amém, e aplauda o Senhor com força, com alegria. Então não espere entender tudo, tem muita gente que quer muito detalhe. Não espere, se lance. Se Deus te deu uma direção, vá, que Deus é contigo. É no caminhar que Ele vai dando os detalhes. Aprenda isso, senão você vai ficar para trás. Segundo lugar, diga comigo: use a chave da fé para sair do lugar confortável. Deus chama Abraão, diz Hebreus 11:8, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado por Deus, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Isso é fé, é sair da zona de conforto, é dar um passo a mais, é buscar o próximo nível. Deus chama Abraão, que estava bem na foto, Abraão rico, com a vida estruturada, com a vida organizada, cheio da grana, um homem extremamente, com a vida toda do lugar, com a sua família, e Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Isso é fé. Ele deixa o seu lugar, a sua zona de conforto, e se lança para obedecer a Deus, e ele fez isso, obedeceu, e hoje é chamado o pai da fé. Então você precisa ter essa experiência com Deus, de sair da zona de conforto. Tem muita gente que fica patinando porque não se lança em algo que você não tem muitas garantias. Que você precisa ter uma palavra de Deus, porque se você tiver uma palavra de Deus, você tem tudo. Porque se Deus tem palavra, e vai te honrar, vai te abençoar, e você vai ser levado por Ele ao caminho da vitória, em nome de Jesus. Digam glória a Deus e aplauda o Senhor. Abraão vivia em Ur,
uma cidade toda estruturada, tinha estabilidade, conforto. Ele abriu mão do controle. Escute essa frase. E confiou num plano maior de Deus para a vida dele. Ah, como tem gente que não consegue viver essa experiência do maior de Deus, porque ele quer ter o controle de tudo. E nunca vai ser assim. Porque se você tiver o controle de tudo, você não vai ter fé em Deus, vai ter fé no teu controle. Todas as vezes que nós nos lançamos em etapas nessa igreja, não só em construção, mas em expansão do reino, abrir igrejas, treinamento de liderança, nós não tínhamos o controle. Mas nós sabíamos que para chegarmos onde nós chegamos, nós tínhamos que sair da zona de conforto. Nós tínhamos uma igreja pronta, de 2.000 lugares, toda pronta, organizada, equipada como essa, mas era menor. Mas Deus tinha algo maior para nós. E se nós não tivéssemos crido no maior de Deus, ainda estaríamos ainda numa igreja menor que essa. Tem muita gente aqui que está perdendo o maior de Deus, que você está muito apegado àquilo que você tem um controle, e você não se lança na fé, e não é capaz de acreditar que Deus é contigo. Deus trouxe você aqui para te dizer: meu filho, eu sou contigo, eu vou te abençoar, sai desse lugar para algo maior que eu tenho para ti, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Terceiro lugar, diga comigo assim: use a chave da fé para perseverar nas promessas. Porque quando Deus te dá uma palavra, quando Ele me dá uma palavra, a gente espera que as coisas aconteçam do jeito que nós queremos para acontecer aquilo que Deus prometeu, e geralmente não é assim. Hebreus 11:11 diz assim: pela fé também a própria Sara, que é a esposa de Abraão, recebeu o poder para ser mãe, apesar do avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Digam todos amém. Vocês conhecem a história? A Sara recebe uma promessa, e Abraão também, que seriam filhos de multidões, e o moleque não nascia, aliás, ela não engravidava, Abraão não conseguia, e ela também não, começaram a ficarem velhinhos, até que não teve muleta para se segurar. Ele não funcionava mais nada. Ela, coitada, bem velhinha também, não tinha vontade mais para nada. Aí um dia, Abraão, chateado, na tenda, triste, quer saber? Isso não vai dar em nada. Aí Deus chama Abraão: sai da tua tenda, olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. E Abraão começou a contar: 1, 2, 3, 4, 300, 400, se perdia e voltava, e não conseguia contar, porque eram milhares de estrelas. E Deus disse para ele: assim será a tua descendência. Aí Deus realiza o milagre, mas antes do milagre quebrou as muletas de Abraão e de Sara, isto é, quebrou as possibilidades humanas, para ensiná-los a crer somente nele. Então há pessoas entre nós que as tuas muletas estão sendo quebradas, os teus apoios estão sendo tirados, e Deus só está te abicorando, tentando observar se você ainda crer nele, mesmo sem essas muletas. Deixa eu te falar, Deus não precisa dessas muletas para realizar o teu sonho. Deus só precisa que você creia nele, como Sara e Abraão continuaram crendo, e Isaac nasceu, e o milagre chegou. Digam glória a Deus e aplaudam o Senhor. Ela escolheu confiar no que Deus prometeu.
Fé é continuar orando, é continuar crendo, fé é continuar obedecendo, mesmo quando o tempo passa. Aprenda a declarar: se Deus falou, Ele vai cumprir. Você tem declarado a sua vitória? Você tem declarado a sua fé? A Bíblia diz: a palavra está na tua boca. Por que que essa igreja cresceu? Porque toda a campanha de projeto de vida, a gente estende a mão: Senhor, me dê essa casa, nos dê essa casa, nos dê essa casa, e a gente declara: vamos ser de esquina, e vamos ter ar-condicionado, vamos ter um som maravilhoso, vamos ter tudo, poltrona, a gente declara, fala a palavra, e o Senhor gera o milagre. Então levante a mãozinha, vá até a sua boquinha, e faça assim, para limpar a murmuração, para tirar a lamúria, a reclamação, o não dá, não vai, aquela expressão da incredulidade. E quando tem esse ambiente da incredulidade, o milagre não acontece. Então é preciso perseverar, e se persevera não se deixando tomar pelas circunstâncias, se persevera declarando a promessa daquele que é fiel. Declare, comece o seu dia e declare, profetize. Cuidado para que o louvor a Deus não seja roubado pela tua murmuração, pela tua reclamação, pela tua lamúria. Tem gente que já começa o dia reclamando, e um mau humor terrível, bicuda, com a cara de quem chupou limão, é um negócio horroroso. Ela já acorda reclamando, e meu Deus, ele já acorda chutando balde. Ambiente assim, um milagre não acontece. Gere um ambiente de milagre na sua vida, na sua casa. Se você tem carro, entra no seu carro, põe o louvor e cante louvor a Ele, mesmo o pau esteja torando na tua cabeça. Se você vai de ônibus, glorifica ao Senhor, louve ao Senhor. Se a situação está árida, está seca, declare a sua confiança nele, e você vai ver o milagre acontecendo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Digam todos amém, e aplaudam o Senhor bem forte. Quarto lugar, diga comigo por gentileza: use a chave da fé para enfrentar o impossível, como Moisés. Hebreus 11:29 diz: pela fé atravessaram o mar vermelho por terra seca, tentando fazer o mesmo os egípcios, foram tragados todos eles. Digam todos amém. Diante do mar e do exército de Faraó atrás, o povo de Deus estava cercado pela impossibilidade. Mas Deus dá uma ordem estranha. Diz: Moisés, diga ao povo que marche. Para onde? Marcha, rapaz. Mas para onde? Atrás é Faraó, na frente o mar. Pega esse cajado teimoso, toca no mar. E Moisés obedece, e o impossível acontece. O mar se abre. Fé é isso, é você acreditar no impossível, enfrentar o impossível. Todos nós teremos que de vez em quando enfrentar o impossível. E como se enfrenta o impossível? Crendo que a fé é a chave que faz o mar se abrir. Faz o mar se abrir. É impressionante como a fé tem esse poder. Essa fé em Deus, não é fé na fé, é fé em Deus, é fé no Deus vivo, é fé na palavra de Deus, não é pensamento positivo. Eu creio porque o meu Redentor vive, eu creio porque o Deus me deu essa promessa, eu creio que a Bíblia diz: quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate, a porta se abre. É uma fé que tem conteúdo bíblico.
você vai ver o impossível acontecer. Você vai ver milagres acontecendo na sua vida em todas as áreas. Então, cuidado, procure ter zelo com aquilo que você fala, com aquilo que você diz, com aquilo que você declara, com aquilo que você começa o seu dia. A fé é a chave para enfrentar o impossível. A impossibilidade, a porta fechada, o muro alto para subir, para escalar. Creia nisso, confie nisso. Deus é um Deus de milagres ainda. Deus é um Deus vivo que pode todas as coisas. Deus é capaz de fazer o que eu não consigo, o que você não consegue. Faça o que você pode, faça o natural, que o sobre é Ele que vai fazer. Faça o que você pode fazer no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, faça o natural. E quando o natural for feito e o milagre ainda não ter chegado, você pode esperar que o sobre que Ele faz, vai fazer na sua vida. Confie nisso. Você tem que adubar mais essa fé, você tem que se encher mais de Deus, ler mais a palavra, jejuar um pouco mais, acordar mais cedo para ter um tempo a sós com Deus, para o seu tanque de fé cresça, para que você abasteça a sua alma todo dia com fé. Fé é injetar em nós a palavra, fé é a gente buscar o Senhor em intimidade, em consagração. Fé é acordar cedo, fechar os olhos e falar e crer que há um Deus te ouvindo. Isso é fé. Como é que a gente fecha o olho, Senhor? Ele está te ouvindo. Ele diz: eis que estarei contigo, convosco, todos os dias. Então tem gente que não aproveita isso. Deus está contigo todo dia, tu não fala com Ele, ou o quê? Deixa eu ver. Deus é tão real, Ele é tão vivo, e tem gente que hoje passou um dia sem falar com Ele, viveu situações difíceis, falou com aquele, falou com esse, falou com aquele outro, mas não falou com Deus. Moisés, quando se sente, como diz o bom paraense, aperreado, começa a clamar: e aí, Senhor, vamos morrer, Faraó, o mar. E Deus, muito engraçado que Ele é, disse: por que tu clamas a mim, Moisés? Isso é coisa absurda, né? Uma coisa esquisita. Por que tu clamas a mim? Mas, Senhor, olha aí, diga ao povo que marche. Mas como? Pega teu cajado e toca, e deixa o resto comigo. Tocar no mar com o cajado, Moisés podia fazer, mas abrir o mar só Deus pode fazer. Então, pegue o seu cajado e toque na sua vitória. Faça aquilo que você pode. Seu casamento ser melhor, sua saúde ser melhor, suas finanças melhorarem, sua vida espiritual crescer. Faça o seu melhor. Eu quero ser cheio de Deus. Sim, mas tu não consegue nem largar o zap. Consegue pegar a Bíblia para ler. Você quer ser cheio de Deus? Você está cheio de Deus. Vai ser cheio de fofoca, isso sim. Cheio de Deus é quem pega a sede da palavra, começa a estudar. Deixa eu estudar sobre Hebreus, pastor pregou ontem. Deixa eu ler Hebreus com uma caneta. Isso aqui eu não entendi. A gente só não estuda se não quiser, só não aprende se não quiser. Em último lugar, use a chave da fé. Diga: use a chave da fé para conquistar o invisível. Cara, isso é muito bom. Josué, diz Hebreus 11:30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Olha essa loucura. Deus disse: olha, eu vou derrubar a muralha, vocês vão enfrentar esse povo, vocês vão entrar em Jericó, vão tomar conta dessa cidade, porque eu já dei para vocês. Como é que é, mestre? Andem 7 vezes, rodeiem as muralhas e deixe comigo. Que coisa maluca, que coisa louca, que instrução de Deus fora de qualquer padrão de guerra. Mas Josué resolveu crer e começou a dar voltas em silêncio. Mas na última vez vocês dão 7 voltas rápidas e gritem. Que coisa doida. E Josué creu que aquilo que
era apenas algo invisível, se tornasse realidade diante dele e do povo de Deus. E assim eles fizeram, rodearam em silêncio, caladinho. Na 7ª vez começaram a gritar, e diz a Bíblia que as muralhas começaram a ruir, e Deus deu Jericó para o seu povo entrar e vencer aquela batalha. Digam todos amém. Aplauda o Senhor, bem, aplauda com júbilo, digam glória a Deus. Milagres é porque não acontece na nossa vida, porque te espera muito ter detalhes sobre eles, e não é assim. É crer no invisível. Seu marido está lá bebão, declara, vai deixar de beber, vai se converter, ele vai se converter. Estou bebendo mais, não me interessa, vai se converter. Bebeu, mas está quase morrendo, vai se converter. Isso aconteceu aqui, uma moça da igreja, ela me deu esse testemunho. Pastor, eu chegava todo dia em casa, eu humilhava meu pai, eu dizia, pai, o senhor não tem jeito, o senhor é isso, é aquilo. Ela humilhava, criticava o pai, falava mal do pai, e era tanta agressividade. Um dia ela ouviu uma palavra, ela mudou a música, e chegava lá o pai dela cheio do aço, e ela dizia, e aí meu pai amado, tudo bem pai, eu te amo, quero declarar sobre a sua vida, a sua conversão, a sua libertação, você vai ser um homem de Deus. Mudou a cantiga. Com 3 meses, o pai dela teve um encontro com Jesus e foi liberto, transformado, em nome do Senhor. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor bem forte. Fé é agir na obediência. Josué não perguntou, mas como é que vai ser, rapaz? Anda, vai, rodeia aí, calado, cala a boca. No final grita, ele não fica questionando, ele só obedece. E o invisível se tornou visível. A fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Se você crer nesse Deus e declarar a sua fé, o que aconteceu com Noé, o que aconteceu com Moisés, com Sara, com Abraão, com Josué, vai acontecer comigo e com você, em nome de Jesus. Fique em pé e aplauda o Senhor, aplauda com graça, com júbilo, com alegria de quem crê, de quem confia, de quem toma posse, de quem sabe que o Deus que serve, de que Deus é maior do que tudo. Declare e glorifique em nome de Jesus.